A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados. Eu gostaria de trazer nesta manhã uma mensagem que certamente tem tudo a ver com o momento que nós atravessamos. Vivemos um momento difícil, um momento de angústia, de sofrimento, de medo. O ser humano tem estado continuamente sujeito às notícias e essa tem sido a tônica de tudo aquilo que nós ouvimos diariamente. Tudo isso certamente serve para deixar nossos corações angustiados, entristecidos diante da nossa impotência com relação ao que passamos. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto que está em Isaías 53, 5, texto muito conhecido nosso, e que diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia já nos adverte com relação a tempos difíceis e trabalhosos, como o apóstolo Paulo registra lá na sua carta 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, que nós passaríamos por tempos difíceis e trabalhosos. Não é diferente o que nós estamos vivendo neste momento. Tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de angústia, tempos de sofrimento, tempos de verdadeiro terror. O ser humano, quando diante de situações em que ele não consegue resolver, ele fica angustiado. Até porque ele tem a tendência de tudo resolver pela sua força, pela sua inteligência, pela sua capacidade. E quando ele então enxerga as situações em que ele não pode interferir, que ele não pode resolver, ele fica angustiado e ele então começa a se atemorizar e com isso ele se abate. O mundo, de uma forma geral, foi advertido com essa pandemia. O mundo foi alertado de que sem Deus nada pode fazer. O mundo ficou sabendo de que ele realmente é insignificante, que ele nada tem, que nada pode, e que na maioria das vezes ele vive iludido, pensando que sabe alguma coisa, ou que ele é importante, ou que ele é capaz, ou porque ele é cheio de saídas e de inteligência e etc, etc, etc. Vemos também, Senhor, como o ser humano se tornou um ser individualista. Se nós olharmos a sociedade de uma forma geral, ela se isolou, ela se tornou uma prisão dentro de cada um de nós, onde cada um de nós realmente vive o seu mundo, as suas experiências, as suas frustrações, os seus perigos, as suas angústias, os seus sofrimentos. Talvez a grande lição que nós possamos levar nesse quadro todo seja o fato de que nós precisamos um dos outros. O fato é que nós não somos nada. O fato é que nós não passamos de pessoas insignificantes diante
de um vírus tão pequenino que não é visível. Andamos de um lado para outro, mascarados, com álcool em gel e fazendo higienizações contínuas, porque nós não sabemos onde vamos encontrar aquele mal que tem nos afetado, aquele mal que tem nos angustiado. Deus está mostrando como nós somos pequenos e pobres. E eu vejo que o homem que passou a viver essa condição de concha dentro de si mesmo, como que um caracol, isolado, fechado em si mesmo, ele descobriu que ele precisa um do outro. Ele descobriu que ele precisa não mais pensar no indivíduo, mas pensar no coletivo. E é diante desse quadro que nós temos vivido os últimos 30, 40 dias. O mundo inteiro se curvou diante de um pequeno vírus. Uma nação inteira, como a China inicialmente, e depois toda a Europa, e agora com muita força os Estados Unidos, que na sua arrogância, na sua prepotência de se julgar o melhor do mundo, tem se curvado diante dessa enfermidade. É assim mesmo. Mas eu vejo que as cordas de amor do Senhor estão presentes em todos esses atos, em toda essa dependência, em toda essa frustração, em toda essa tristeza que o ser humano tem passado. Mas nós percebemos também que muita coisa, com o passar do tempo, foi esquecida e posta de lado. Valores que eram preciosos, como a família, valores que eram preciosos, como a ética, como a honra, como o ter a palavra como a verdade final, e ela era honrada até as suas últimas consequências, mesmo que isso representasse prejuízo, mas a palavra era honrada. E hoje tudo é temporário, hoje tudo é precário, mas nós temos aí a grande oportunidade de mais uma vez nos ajuntarmos como família, onde o pai, a mãe, os filhos se reúnem e começam até agora a elevar os seus pensamentos para o alto, porque sabe que é de lá que vem o nosso socorro. Ainda que tenhamos inteligência, ainda que o Deus tenha dotado o ser humano com a capacidade de descobrir, de experimentar, de fazer coisas incríveis até, ainda assim, ele não é só. Ele precisa da intervenção divina para a sua vida. E isso, aliás, nos leva a meditar no que está registrado na carta aos Romanos, onde somos exortados a não nos conformarmos com o mundo, mas antes renovar o nosso entendimento para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, significando dizer que nós precisamos mudar a nossa forma de entender o mundo, de rever o nosso relacionamento com as pessoas, porque o verdadeiro cristão ele é diferente, ele é separado, por isso chamado santo. Ele precisa viver de uma forma diferente como nós temos vivido. O mundo, de uma forma geral, ele se tornou uma única maneira de se expressar, de agir,
quando nós sabemos que o cristão ele precisa ser diferente. A palavra do Senhor nos diz que nós vivemos no mundo, mas não pertencemos a ele. A palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Podemos dizer, de certa forma, que o cristão é um extraterrestre, porque ele não pertence a esse mundo, ainda que viva nele. Então nós precisamos rever conceitos, precisamos renovar a nossa mente para experimentar, para descobrir qual é a boa, perfeita e vontade do Senhor. Não podemos ter grandes esperanças. A Bíblia também nos diz que o mundo jaz no maligno. E quando fala do mundo, fala desta terra. Então não podemos ter esperança nas coisas que são feitas nesta terra, ou nas coisas que são conduzidas por aqueles que conduzem a nossa terra. Mas antes, nós precisamos viver voltados para o alto, porque a nossa vocação é celestial. A nossa vocação é para o alto. Então, nós precisamos e devemos